Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Barbeiro de Visão. Eu sou Guilherme Fernandes e aqui nos nossos encontros você vai encontrar o caminho para conquistar clientes fiéis e... Espera só um minuto. Opa, travou, caiu a conexão. Não. Você vai encontrar o caminho aqui para conquistar clientes fiéis e para ter mais tempo livre. Pessoal, no tema de hoje nós vamos falar sobre o seguinte ponto: o excesso de trabalho está prejudicando o seu desempenho. Isso é um fator que a gente costuma confundir muitas vezes quando a gente fala de excesso de trabalho. Nós vamos tratar esse assunto melhor no decorrer aqui da nossa live. Tá? Mas a live de hoje ela é para você que quer entender como que você vai melhorar o seu desempenho. Você que quer entender como que você pode performar. Você que quer entender como você pode trabalhar no seu máximo potencial sem que você exceda o seu limite. Então, consequentemente, essa live não é para você que está buscando uma vida preguiçosa, tá bom? A vida preguiçosa ela não vai te gerar resultados, ela vai te gerar resultados mínimos, resultados pequenos, resultados medíocres. E eu acredito que não é isso que você queira. Você que é um barbeiro aí de sucesso, de resultado, acredito que não é isso que você quer. Queria falar um pouquinho sobre esse assunto. E primeiro eu quero só contar uma história rapidinho de como que eu decidi falar disso aqui pra vocês, né? Eu sempre tive o desejo de trabalhar sempre no meu melhor, sempre na minha melhor versão, né? Na verdade, isso é desde quando eu era criança. Quando eu era criança, eu jogava bola e esse fato ficou muito assim bem marcado na minha mente, né? Porque eu jogava futebol no campo até meio-dia, das 9 até meio-dia. O meu horário era para ser até às 10. Eu jogava até meio-dia com outras turmas, a turma mais velha do que eu, né? De lá, eu almoçava, chegava em casa, almoçava, e depois do almoço eu ia jogar bola na quadra. Eu jogava bola na quadra até 5 horas da tarde. Então, assim, eu fiz isso por um bom tempo. Até que eu lembro que chegou um momento que, eu era bem novo, acho que eu não tinha nem 15 anos de idade, acho que eu tinha uns 13 anos de idade. Eu lembro que eu comecei a sentir muita dor no joelho. E isso foi muito engraçado, porque eu lembro que eu pensava assim, eu sou tão novo, tô sentindo tanta dor no joelho, né? O que tá acontecendo? E, enfim, minha mãe marcou um médico pra mim na época. E basicamente ele falou que eu estava com excesso de atividade física. E isso tá diretamente relacionado com o nosso assunto aqui. O excesso é aquilo realmente que excede o que você pode fazer, né? Então, as pessoas confundem esse ponto, sabe? Então, quando eu trabalhava em outras empresas, eu tinha sempre esse desejo, sabe? Essa sede de querer fazer o meu melhor, de querer dar o meu máximo, de querer entregar o meu melhor. Só que eu lembro que raramente isso acontecia porque eu me frustrava muito rápido. Parece que tinha uma parede assim na minha frente que eu não conseguia enxergar um horizonte, porque eu ficava só naquela vida de acorda, o sol tá nascendo, você vai trabalhar, volta para casa, o sol tá se pondo. Essa vida, vamos dizer assim, robótica, isso me fazia não enxergar o que eu podia fazer de melhor, sabe? Eu não conseguia, a forma como eu trabalhava quando eu trabalhava em outras empresas, né? Isso me impedia de enxergar. E quando eu comecei a trabalhar na barbearia, eu passei um momento curto, não foi um momento longo, graças a Deus, porque eu já tinha vivido isso antes, né? Mas eu passei um momento curto onde eu comecei a ter esse mesmo sentimento, mesmo o negócio sendo meu. Porque quando a gente tem o nosso próprio negócio, você pensa assim, né? Agora é meu negócio, agora tá tudo certo, né? Mas às vezes é o contrário, às vezes quando você tá trabalhando para você mesmo, quando você é o seu chefe, cara, às vezes as coisas podem ficar muito pior. Você pode entrar numa vida louca que você não percebe aonde você está preso, sabe? Você não percebe
o caminho que você está trilhando, você está simplesmente dirigindo. Acho que todo mundo aqui já dirigiu na chuva, né, em tempestade. Pô, beleza, você tem a opção de parar o carro no acostamento ou você pode ir no carro devagarzinho, que é uma coisa arriscada, podemos dizer. Só que aí quando você está dirigindo naquela tempestade que você não enxerga nada, ou então numa neblina que você não enxerga nada, você está como? Você está só indo para frente, você não sabe se realmente você está no caminho certo ou não. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, o meu momento de virada, o momento que essa chavinha virou na minha cabeça, foi uma parte da minha vida, a primeira vez na minha vida que eu tive descanso de mente. Não é descanso de corpo, porque o descanso de corpo você dorme e você tá novo, né? Você dorme e você tá novo. Agora o descanso de mente você pode dormir o que for. Então você dorme o que for, você acorda, parece que você não dormiu nada, né? E a primeira vez que eu tive essa visão de que eu estava vivendo esse excesso foi quando eu tive um descanso de mente. Quando eu tive realmente um tempo que a minha mente podia relaxar, sabe? Que a minha mente podia desacelerar. Isso foi importantíssimo para mim. E como resultado disso, eu passei a ser um barbeiro, aí no caso já barbeiro, né? Eu passei a ser um barbeiro que sabia e consegue, que busca constantemente, porque isso não é fácil. Eu também tenho os meus momentos de deslize, meus momentos de fraqueza, vamos dizer assim, né? Mas eu passei a ser um barbeiro que começou a valorizar muito o desempenho, só que não relacionado com o excesso. Então as pessoas, falando, né, do excesso, as pessoas elas confundem muito o excesso de trabalho com ser preguiçoso. Isso é quando eu falo que assim, né, o excesso de trabalho está prejudicando o seu desempenho na barbearia, eu não estou falando para você ser um barbeiro preguiçoso. Eu não estou falando para você ser um barbeiro mediano, um barbeiro medíocre. Não, não é isso. O excesso, ele está muito diferente, ele está muito distante do verdadeiro significado de performar. Só que em contrapartida, não. E assim como também o excesso está muito distante do ser preguiçoso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente não pode viver nos extremos. Eu acho que pensando na longevidade do seu trabalho, na longevidade sua enquanto profissional, acredito que você está sendo um barbeiro e que você é um barbeiro que não vai desistir nos primeiros obstáculos, que você é um barbeiro que vai se manter em uma busca constante por melhorias, em uma busca constante para mudar o futuro da sua família, para mudar a sua vida, para mudar suas perspectivas, para mudar a sua renda. Enfim, para mudar tudo que você deseja na sua vida, eu acredito que você não quer ser um cara mediano, certo? Então, você não precisa nem pensar em ser preguiçoso. Porque o cara, quando ele não quer ser preguiçoso, nem passa na cabeça dele. Sequer esse cara vai pensar nisso. Ele vai pensar em dar o seu melhor, certo? Então, não confunda isso, não misture esses fatores, tá? E assim, é só você fazer uma auto-pergunta também, né? Do tipo, pô, o excesso de trabalho tem a ver com a preguiça? Pô, eu tô com excesso de trabalho? Pô, eu acho que eu tô com excesso de trabalho. Mas eu sou um cara preguiçoso? Eu quero ser preguiçoso? Não, então aí você já respondeu que não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Então, assim, vou dar alguns exemplos para você de pontos que estão relacionados ao excesso, né? Ao excesso de trabalho. Então, vamos exemplificar aqui a questão de esportes e trabalhos que dependam 100% do corpo. Eu estava pensando isso aqui ontem principalmente, né? E hoje eu ainda não achei uma resposta se existe algum trabalho ou esporte que não dependa 100% do teu corpo. Eu acho que não tem nenhum. Pensando aqui. Porque se não está dependendo do teu músculo, da tua locomoção, da tua capacidade motora, está dependendo da tua mente, do teu intelecto. Então é teu corpo, não tem jeito. Isso eu achei uma coisa muito interessante. Então, assim, como primeiro ponto para
para questionamento, né? Pô, será que realmente eu preciso cuidar dos excessos? E a resposta você já vai obter só pensando assim, o quanto meu corpo precisa estar preparado para que eu desempenhe o meu trabalho. Meu corpo precisa estar 100% preparado? Se o meu corpo estiver 100% preparado, então isso é a sua forma física, isso é a sua mentalidade, o seu espírito, isso é tudo, tá? Se você estiver no seu 100%, você vai desempenhar 100%? Eu acredito que sim. Agora, se você estiver excedendo isso, será que você não vai acontecer o contrário? Será que teu carro não vai começar a dar pane? Assim como o inverso também, né? Assim como o fator de você não ter... assim como o fator de você não ter o seu desempenho total, você consequentemente... o seu desempenho total no seu corpo, né? Você consequentemente não vai ter desempenho total no seu trabalho. Então, os exemplos de esportes e de trabalhos assim que dependem 100% do corpo foi uma coisa que me deixou até intrigado, sabe? Eu fiquei pensando demais nisso. Não, assim, se tiver alguma coisa aqui, pode comentar aqui, pode colocar aqui nos comentários. Até um abraço para todos aqui que estão assistindo. É um prazer ter vocês aqui, tá? Mas se você acha que existe algum trabalho ou esporte que não dependa do corpo, coloca aqui nos comentários, porque, olha, eu não sei. Na minha cabeça hoje, na minha concepção, não existe nenhum. A gente precisa ter a nossa máquina 100% preparada. Então, assim, imagina só, colocando aqui ainda os exemplos do corpo, né? E relacionando aí a esportes. Imagina que o cara ele precisa 100% do corpo dele para esportes de corrida. E esse cara, olha, o desempenho máximo dele, o 100% dele, a capacidade total de entrega dele, vai ser ele treinar todos os dias 4 horas por dia, correndo, sei lá, X quilômetros. Se esse cara começar a treinar 6 horas por dia, talvez por um curto período, ele vai conseguir um resultado melhor. Só que por um longo período, o que vai acontecer com o corpo desse cara? Possivelmente ele vai começar a adquirir lesões. E é tudo que uma pessoa de um esporte, tudo que é uma pessoa de alguém que o seu corpo é a sua ferramenta de trabalho, como o atletismo, por exemplo, né, como a corrida, é tudo que ele não quer. Ele não quer ter o seu joelho ferrado, ele não quer ter o seu tornozelo, o seu pé, o seu calcanhar, o seu quadril, ele não quer ter isso judiado, ele quer estar 100%. Então, será que exceder a sua capacidade máxima vai valer a pena para ele no futuro? Isso não tem nada a ver, repetindo, isso não tem nada a ver com você não dar o seu melhor. Eu até vou citar um exemplo aqui já do Joel J, né, que a gente está falando de esportes aqui. O Joel J, eu gosto bastante de acompanhar ele. E ele tinha topado fazer eu não sei se é triatlon, não sei o que é, mas é corrida, bike e eles vão nadar no mar. Eu acho que é triatlon, né, que fala. E ele estava treinando todos os dias um determinado período de tempo, né? Determinadas horas lá, quilometragens, enfim, o tanto que ele nadava por dia, o tanto que ele pedalava, enfim. E ele falava assim, ó, cara, eu tô dando o meu máximo, porque a única coisa que eu não quero é no dia da competição eu ter a sensação de que eu não dei o meu melhor. Então é isso que a gente quer buscar, só que isso não tem a ver com o excesso, porque o excesso também pode ser um fator que vai influenciar para o grande dia, no caso aí do Joel, por exemplo, para o grande dia para que ele não aconteça. Porque se você não tiver no seu melhor desempenho, ou se você exceder isso daí, você vai prejudicar os seus outros resultados, você vai prejudicar de você ter longevidade para aquilo que você quer alcançar. Então, eu peguei aqui um exemplo do que o excesso de trabalho ele pode te causar, né? E isso aqui foi um estudo que foi feito pela OMS e ele fala, aliás, ele fala até mesmo de em relação a empresas, né? Em relação a empresas grandes, empresas pequenas, mas isso vale para qualquer um, vale para você que está empreendendo, vale para você que tem a sua barbearia, vale para você que trabalha dentro de uma barbearia. O excesso de trabalho, o primeiro fator que ele elenca aqui é o aumento
de ataque cardíaco e AVC. Primeiro fator. Segundo fator, a ansiedade. Então, a ansiedade ela vai estar ligada à crise de, como você come compulsivamente, né? Fugiu o nome agora. Alterações na pressão por consequência disso, tremedeira, aí cada um tem as suas coisas, né? A pessoa pode ter crise de choro, tremedeira, essas coisas, aqueles desesperos, né? De o cara tá com excesso de futuro na vida, né? Porque geralmente quando a pessoa ela tá dando acima do que ela poderia dar, acima do que ela aguenta dar, possivelmente essa pessoa tá vivendo um excesso de ansiedade, um excesso de futuro, né? Uma expectativa alta em alguma coisa do futuro. Então isso não é positivo, isso não agrega, isso não vai trazer pontos longevos para essa pessoa, né? Então ansiedade, e aí o outro fator que é fato, né? Que é o estresse. Então, poxa, o estresse ele também vai causar, o estresse eu acredito que ele já seja mais o excesso do presente ali, né? E ele vai causar um fator que é, assim, muito delicado na barbearia, porque a gente atende pessoas, que é a irritabilidade. Se tem uma coisa que você não pode ter quando você está atendendo clientes, quando você está recepcionando pessoas, quando você está lidando com pessoas, a gente tem que fugir do estresse. Porque o estresse vai fazer com que a gente tenha mais irritabilidade, com que a gente tenha mais agitação, com que a gente tenha mais falta de paciência em lidar com alguma situação. E um outro fator que eu não conhecia, sinceramente, mas está diretamente relacionado com o que eu vou falar aqui, que eles chamam de síndrome de Burnout. A síndrome de Burnout é como se fosse o seu corpo dando pane geral, onde você já não consegue mais ser produtivo. Então você perde totalmente a sua capacidade, né? Então você chega à fadiga, cansaço físico e mental, dor de cabeça, pressão alta, batimentos cardíacos alterados, isso tudo junto, né? Literalmente o teu motor fundindo ali, se a gente fosse falar de um carro. Então, poxa, olha só como que isso aqui é importante, cara. Olha o que o excesso traz, sabe? E aqui até uma porcentagem legal que eles pegaram aqui no estudo, essa chance de ataque cardíaco está acontecendo com as pessoas e está aumentando 35% o risco de morte por AVC, cara, por excesso de trabalho. Olha só como que isso é uma coisa que, é muito importante a gente levar em consideração. É muito importante. Eu sei que você tem as suas metas, eu sei que você quer dar o melhor para você fazer acontecer as coisas, mas será que vale a pena você ir no caminho do excesso? Porque você vai perder a tua saúde. Se você não tiver a tua saúde, você não tem nada. Você não vai ter, se você não tiver saúde, você não vai ter tempo para ficar com a sua família. Você não vai ter saúde o suficiente para se desempenhar, continuar se desempenhando no seu trabalho. Saúde o suficiente para continuar ganhando dinheiro para as coisas que você está almejando na sua vida, né? Então, em relação à sua família, em relação à sua própria carreira, em relação aos seus hobbies, em relação a qualquer outra coisa. E sem saúde também você não vai ter tempo de qualidade. Se você estiver dando o seu 1000% agora, talvez você não vai conseguir desfrutar tempo de qualidade no futuro, por mais que o teu objetivo seja esse. Por mais que talvez você está dando o teu 1000% para poder atingir ali na frente um pouquinho o descanso, às vezes não vai valer a pena. Porque imagina só, você deu o seu máximo, você deu o seu melhor, você se dedicou de uma forma inabalável, de uma forma que não é comparável de tanto que você fez, só que aí você alcançou o teu objetivo e agora você não tem capacidade de saúde suficiente para desfrutar daquilo. Será que vale a pena? Eu acredito que não. Para minha realidade de vida hoje, enxergando a família que eu tenho, as pessoas que eu amo, as pessoas que eu quero estar perto, tudo que eu quero ter saúde para poder estar perto disso. Então, poxa, eu achei esse dado assim, da OMS uma coisa muito legal, sabe? Porque realmente leva a gente à reflexão. Então, assim, por que cuidar do excesso? Desse excesso, ele vai aumentar o seu desempenho. Eu citei 4 pontos aqui que eu considero muito importantes, mas poderia citar outros aqui, mas eu considero esses no momento os mais assim importantes.
Então, vai te gerar, vai aumentar seu desempenho porque você vai ter mais energia para você cortar cabelo em menos tempo, que eu acho que é uma coisa que para todo barbeiro isso é interessante, você otimizar o seu tempo de atendimento. 5 minutos fazem diferença. 5 minutos às vezes é um tempo para você tomar uma água, para você dar uma descansadinha enquanto o teu outro cliente não chega, ou até mesmo para você adiantar os seus horários. Você vai ter mais disposição para cuidar da sua barbearia. Então, tendo mais disposição para cuidar da sua barbearia, poxa, como que você vai conseguir transbordar isso lá, né? Pô, você vai ter mais disposição, você vai conseguir cuidar melhor do espaço físico, da higiene, você vai conseguir cuidar melhor da higiene dos seus produtos, você vai conseguir cuidar melhor do espaço do seu produto, da cara, do visual do seu espaço, você vai ter mais vigor para fazer isso, sabe? Você vai ter mais vigor para se dedicar a isso. Você vai ter mais disposição para autoanálise. Olha só que eu vou usar essa palavra disposição aqui mais de uma vez, porque está diretamente ligado com esse assunto, né? É exatamente o oposto do excesso. O excesso ele vai te trazer indisposição, mas você viver o teu melhor, além de um estado gostoso, aquele estado de flow na cabeça, sabe, no corpo, na vida, você vai viver um estado de ter ainda mais disposição, ter ainda mais gás para fazer as coisas acontecer. Então também disposição para ter autoanálise. O que seria essa autoanálise? É a autoanálise de o momento em que você está recebendo o cliente, o momento em que até mesmo você está preparando a data que vocês vão se encontrar, o momento em que esse cara chegou na barbearia, o momento em que esse cara está sendo atendido ali na barbearia, o momento em que ele em que você terminou o trabalho dele, que ele já te pagou principalmente. Como que você atende esse cara depois que ele te pagou? Olha, eu já vivi situações onde depois que eu paguei a pessoa, você precisa de ver como que a tratativa dela mudou. Impressionante, cara. Impressionante como tem pessoas que elas ainda focam somente no atendimento ligado a beleza, eu fiz a minha parte, agora você me paga e ok. Não é só isso. Se você quer longevidade de clientes, se você quer conquistar esses clientes, se você quer no futuro ter um resultado de mais tempo livre, você vai precisar de clientes fiéis. Você vai precisar de clientes que te valorizam, que isso você vai gerar mais intimidade para administrar o seu tempo e no futuro você colher os frutos de ter mais tempo livre, de conseguir mais liberdade de tempo para qualquer outra coisa que você queira, seja organizar e planejar melhor sua barbearia, ou viver os seus hobbies, ou estar mais perto da sua família. E mais disposição, consequentemente, para traçar metas. As metas, elas precisam existir, a gente não pode... Olha, barbeiro, meu irmão, você não pode ficar nessa vida robótica, e eu vou falar isso toda vez, você não pode ficar nessa vida robótica e não enxergar, sabe, assim como eu estava contando aqui lá, que eu estava no trabalho e eu tinha aquela sensação de ter um muro na minha frente. Você não pode permitir que esse muro fique aí, sabe? Chega e senta a porrada nesse muro. Chega na voadora, quebra esse muro no meio, não permita isso, sabe? Permita-se viver um propósito, viver uma vida onde você tem disposição para traçar metas. Para você não só cortar cabelo. Traçar metas é um fator importante, é um fator exclusivo para que você consiga atender mais clientes, para que você consiga atender melhor os clientes que você já atende, se assim você já tem clientes suficientes. Mais disposição para metas vai te ajudar a você conseguir mais resultado financeiro, vai conseguir te ajudar a administrar melhor seu tempo para você ter mais tempo livre. Administrar suas metas vai te ajudar a melhorar a qualidade dos seus equipamentos. É tudo uma coisa ligada à outra. E capacidade de organizar o seu dia, assim como eu já tinha falado um pouco antes, né? Mas também é um das oportunidades de você cuidar do excesso, né? Você vai ter mais capacidade de administrar o seu dia, de saber qual é o teu limite, de saber qual é o teu período máximo, o teu período melhor, que você desempenha melhor a tua produtividade. Essas coisas fazem diferença. Vou dar um exemplo muito legal, cara. Nossa, isso me marcou demais. Todo mundo aqui conhece o Usain Bolt, né? Ele é um corredor
E ele é um cara muito longilíneo, um cara muito alto e tudo mais. E dizem que para corredor isso não é um fator muito forte. Não sei explicar, mas eu acredito que pela aerodinâmica do corpo, né? Isso deve, não sei, acho que não sei se o cara não corta vento direito, não sei se o cara tem as pernas muito compridas, não ajuda ele a ter velocidade, não sei explicar. Só sei que eles falam que uma pessoa muito longilínea ela vai ter mais dificuldades de ser um bom corredor. Então, vamos supor que lá na corrida tem 100 metros. O Usain Bolt, nos seus quase 50 metros, ele é extremamente devagar. Tanto que ele geralmente, você pega qualquer corrida dele, ele nunca sai na frente. Só que do meio, mais ou menos, dessa corrida até o final, ele é imparável e ele chega numa velocidade extrema. E ele até tem um vídeo dele que ele fala isso, é fantástico esse vídeo, é muito motivador. Ele fala assim, de tantos metros pra frente eu sei que eu sou imparável e ninguém vai me pegar. Por quê? Ele identificou o ponto de melhor desempenho dele. Isso é muito importante, cara. Às vezes você tá achando que o teu ponto de melhor desempenho é de tal a tal período, mas às vezes não é. Então, se você vai conseguir identificar isso, você vai conseguir e vai aprender a canalizar mais energia para aqueles momentos, porque ali você vai ter mais disposição, você vai ter mais capacidade para se desempenhar, para performar melhor. E aqui um exemplo bem legal também, né? Porque às vezes você pode estar pensando assim, poxa Gui, mas para a realidade de vida que eu tô agora, eu preciso viver o excesso, eu não tenho escolha, eu preciso trabalhar até 11 horas da noite, eu preciso dar o meu melhor, tudo mais. Como eu disse anteriormente, não tem a ver com você não dar o seu melhor. E aí eu vou citar um exemplo, vou citar dois exemplos. Vou citar o exemplo do Flávio Augusto primeiro, né? Acho que dispensa comentários aqui, explicações, né? Todo mundo sabe quem que é o Flávio Augusto. Mas o Flávio Augusto, ele conta um período da vida dele, né? Que ele era pobre, ele vivia, se eu não me engano, era uma periferia, o lugar que ele trabalhava, ele precisava acordar, se eu não estou enganado, 2 horas antes do que ele poderia para poder chegar no trabalho em bons estados, né? Chegar no horário e tudo mais, não se atrasar, enfim, não se prejudicar com isso. E ele tinha que pegar, se eu não me engano, era 2 ônibus, tinha que fazer maior trajetória lascada para poder chegar lá. E ele não chegava cedo do trabalho, ele chegava tarde do trabalho. Então, assim, concorda comigo que ele teria tudo para desistir? Concorda comigo que ele teria tudo para não fazer isso acontecer? Se ele estivesse vivendo no excesso. Eu garanto para você que se ele estivesse no excesso, ele não ia dar conta de continuar com isso. Eu sei que na vida às vezes a gente não tem escolhas, mas você tem que pensar o seguinte, você tem que ter energia e disposição para viver o dia de amanhã. O dia de hoje a gente está vivendo agora, mas você vai ter o dia de amanhã ainda. A gente torce, né? A gente espera em Deus que sim. Mas o excesso ele vai te impedir de fazer isso acontecer. Você não vai ter disposição e energia suficiente para isso. E o Flávio falava assim, uma coisa muito bacana sobre um concorrente dele, vamos dizer assim, que era um cara também da mesma área que ele, né? Ele era da área de vendas. E ele falava, e o fulano, ele trabalhava 15 minutos do trabalho. Então ele chegava no trabalho cheirosinho, bonitinho, e eu chegava todo suado e fedido, e ainda eu tinha que bater as mesmas metas que ele. Ele até falava assim, né, que o mundo ele não é justo, ele é injusto mesmo e tá tudo certo, não tem problema nenhum com isso. E então assim, pensar dessa forma, pensar nessa questão do excesso, vai te garantir com que você se prepare para o dia de amanhã, mas não tem nada a ver com você não dar o seu melhor. Você tem que dar o seu melhor. Você tem que entregar o seu máximo. Só que você precisa planejar, se você precisa respirar, deixar sua mente respirar para que você aconteça no dia seguinte também. E o exemplo do Joel, né, onde ele fala exatamente sobre esse fator. Ele fala assim, saúde, família e trabalho. Não misture, não inverta a ordem. E por que isso? Porque, cara, a saúde é o que vai te dar disposição para viver com a sua família e para estar no seu trabalho, para desempenhar o seu melhor no seu trabalho. A sua família é o combustível, é a energia que você vai ter para estar no seu trabalho, para dar o melhor no seu trabalho. E o trabalho vai ser o que vai adubar, o que vai fortalecer, o que vai edificar esses outros pontos.
Então, se você inverte essas ordens, consequentemente, você vai estar dando e colocando mais peso nesse tripé, e talvez isso aqui pode fazer com que você caia, pode fazer com que você perca a sua direção, perca a sua disposição, perca na questão da performance, né? Assim como eu disse, partindo para o ponto da saturação. Isso é algo que eu tenho certeza que você já fez e eu também já fiz, tá? Já fiz isso inúmeras vezes. Eu sei que tem momentos da vida que às vezes você vai precisar, talvez, virar uma noite para planejar algo, virar a noite para fazer algo acontecer na sua vida, e isso é normal, isso é esperado, que você não vai poder fazer, e o que não seria saudável é você buscar virar a noite todos os dias para você desempenhar algo. Você não vai dar conta. Você vai morrer, você vai nadar e você vai morrer na hora que você chega na praia. Então não confunda o máximo desempenho, o seu máximo, a sua melhor performance com a saturação. Não misture esses pontos, porque isso vai te amarrar. Mas assim, como que eu consigo me organizar para saber performar? Então eu listei aqui 2 pontos que eles vão ser determinantes para que você consiga fazer isso acontecer, tá? Isso eu tenho aprendido nos estudos dos livros que eu tenho lido. Eu não tenho... Tudo que eu estou passando aqui para vocês, não estou passando um achismo, tá? Eu estou passando coisas que eu estudei. Então, tanto no livro se eu não me engano é Charles Duhigg, que ele chama... esqueci agora, que ele fala sobre o livro do Poder do Hábito, né? E também livros como o próprio livro do Segredos da Mente Milionária, que ele fala da parte financeira, mas que ali dentro desse livro você consegue agregar exatamente para a sua vida, para as outras áreas da vida, né? Assim como o próprio livro do Pai Rico, Pai Pobre também fala muito sobre essas administrações daquilo que você deve desempenhar a sua energia. Então eu não estou falando para você aqui de achismos, é sim da vivência de vida que eu tive, mas também é de estudos. Essas coisas, elas não são baboseiras, e não queira provar isso com a sua vida, não queira provar isso errando. Eu acho que a sabedoria vai ser, e a sabedoria sempre vai ser, você aprender com os erros dos outros e também com os acertos dos outros. Então, se alguém fez um livro exemplificando, mostrando, explicando, clareando, direcionando você que viver no excesso, viver sem rota, viver simplesmente ali no automático, cavando buraco, não vai ser saudável, tem um porquê nisso. Então, será que não vale a pena eu dar uma atenção para isso? Para que eu consiga melhores resultados? Né? Então, vamos lá. Listei 2 pontos aqui que eles são importantíssimos. Então, primeiro deles, e aí que é o negócio, cara. Às vezes é algo que você está esperando algo mirabolante aqui, mas o que eu vou falar para você pode ser o óbvio. Só que o óbvio, ele precisa ser feito para que as coisas aconteçam. Se o óbvio não é feito, as demais coisas, o extraordinário, ele não acontece. Para que uma planta frutifique, primeiro você precisa fazer o óbvio, que é o quê? Você preparar a terra, às vezes você cavar algum lugar, você preparar um vaso ali com aquela terra, com aquele adubo, para depois você plantar a semente e depois fazer o quê? O óbvio, que é regar. Tá? Então não foge disso. Não foge disso. Na vida não existem fórmulas mágicas. Na vida existe atitudes certas para resultados permanentes. Então, primeiro ponto. Tudo que você vai fazer no dia seguinte precisa estar planejado no dia anterior. Por que isso? Eu tenho uma história muito legal para contar sobre isso. Planejar o seu dia seguinte no dia de hoje, quando eu falo dia anterior é no dia de hoje, né? Não agora. É importante porque amanhã você não sabe a energia que você vai acordar. Você não sabe o nível de mentalidade que você vai acordar. Você não sabe a disposição que você vai acordar. Então, vocês concordam comigo que fazer o que tem que ser feito não depende do seu estado de humor? Se você tem que trabalhar, e principalmente para quem trabalha para os outros e já trabalhou, né? Quantas vezes você já teve que ir para o escritório, lá para a empresa, para o administrativo, né?
para a indústria? Quantas vezes você já teve que ir lá mesmo indisposto, mesmo com preguiça, mesmo cansado, mesmo doente? Inúmeras vezes, certo? Então, mas aqui nem estou falando no fator de doenças, né, da questão de saúde. Quero dizer no fator psicológico. Sabe aquele dia que você acorda assim, meu Deus, não quero fazer nada, não quero nem raciocinar? A gente não sabe como que vai ser o dia de amanhã, você não sabe se amanhã você vai acordar assim. Então, para você fugir disso, para você facilitar os seus acertos, é interessante e é válido que você planeje o seu dia no hoje, o seu dia de amanhã no hoje. Então, e aqui eu ainda nem estou falando do agendamento de clientes. Aqui eu estou falando de planejar o seu dia como vai ser na barbearia, o que você quer desempenhar, o que você quer fazer lá dentro, o que você quer performar lá dentro, tá? Às vezes você pode escolher um ponto específico que você quer performar. Talvez você não precisa escolher 3, 4, 5 dentro da barbearia. Escolhe um, faz o teu melhor, faz o teu 100% ali, porque no final do dia você vai sentir que você deu o seu melhor. Você vai sentir que aquilo foi produtivo para você. Então, o Caio Carneiro fala uma coisa muito legal. Ele fala assim: facilite os teus acertos, dificulte os teus erros. Se você planejar o dia de hoje, se o teu dia de hoje foi planejado ontem, você já facilitou os seus acertos. Porque imagina que hoje você acordou cheio de preguiça. Aqui onde eu moro, tá chovendo, dia chuvoso, um dia preguiçoso, aquele dia que nós quer ficar na cama. Minha filha me acordou 6 horas da manhã hoje. Eu queria ficar na cama. E depois dessa live eu vou pra barbearia trabalhar. Você acha que eu queria? Eu não queria. Agora, se eu tracei a minha meta, se eu determinei ontem o que eu vou fazer hoje, beleza, eu não quero, mas eu vou ler aqui, o que eu me programei de fazer hoje. O que eu me desempenho, o que eu me entreguei para fazer hoje. É isso, isso e isso. Então, meu filho, eu vou fazer. Missão dada é missão cumprida e eu vou fazer. Entendeu? Então, planejar o teu dia de amanhã no hoje é um fator determinante para que você consiga viver o seu melhor sem exceder. E aí, falando de exceder, é o segundo ponto, tá? Peraí que eu estou esquecendo de uma coisa aqui. Verdade, estava me esquecendo. Então, só para ajudar aqui a direcionar, como que você pode planejar, por exemplo, o teu dia de amanhã? Então, você pode fazer uma análise, você pode escrever. Acho que escrever ajuda até melhor na memorização. Você vai escrever como que foram os seus atendimentos do dia. Como que você performou ali, como que foi o tempo médio que você atendeu aqueles clientes. Um exemplo assim, será que teve algum cliente que eu excedi o horário? Porque isso já aconteceu comigo, e aí se já aconteceu com você, depois você me fala. Você atendeu aquele cliente, excedeu o tempo que você estimou para atender ele, porque você de certa forma enrolou, você conversou demais com aquela pessoa, mas não conversou e foi produtivo. E aí você pensa assim, mas a gente conversou legal, a nossa conversa foi produtiva. Agora pensa do lado do cliente. Será que esse cliente, ele não queria ter ido embora mais cedo? Será que ele queria ficar conversando com você por aquele tempo todo? Não que a conversa não tenha sido produtiva, não tem uma coisa a ver com a outra, mas às vezes ele tinha um compromisso. Às vezes ele queria sair mais rápido para poder ser atendido em algum outro lugar, para poder, cuidar do carro dele, para poder estar com a família, para outro compromisso que ele marcou, para um compromisso médico. Às vezes sair no horário que ele tinha estimado, que você já estimou para ele sair, ele ia ter tempo de dar uma respirada antes do próximo compromisso, entendeu? Às vezes a gente tem o costume e a mania chata e feia de pensar que a gente é a última bolacha do pacote, sabe? De pensar que, não, mas a conversa foi construtiva, foi produtiva. Ok, não estou falando que você não tenha que ter uma conversa produtiva e construtiva, mas é importante que você tenha consciência de ser assim, mas ser assim no tempo que você determina para atender os seus clientes, no teu tempo médio que você atende essas pessoas. Não exceda isso. É só você se colocar no lugar. Por exemplo, você foi numa consulta médica, a consulta é para durar em torno de 1 hora, durou 2, como você vai se sentir? Você vai pensar, podia ter chegado 1 hora antes em casa, podia ter dado tempo de ir no mercado, ter dado tempo de fazer isso, de fazer aquilo, entendeu? A mesma coisa acontece com o teu cliente
quando você atrasa, quando você se atrasa, tá? Então analisar, escrever isso daí é legal, porque você vai ver o teu dia de hoje e vai ter a sua perspectiva do dia de amanhã. Então, como que foi o meu dia de hoje? Nossa, meu dia foi excelente, eu fiz isso, fiz aquilo outro. O que eu posso fazer amanhã para que o meu dia seja ainda melhor? Será que eu posso organizar melhor os meus horários da semana? Será que eu posso melhorar a forma como eu estou atendendo os meus clientes por celular, por ligação? A forma como eu estou atendendo os meus clientes quando ele está chegando, quando ele está saindo, durante ali o atendimento? Essas coisas fazem muita diferença quando você está falando de barbearia, quando você está falando de atender o cliente. E aí é só você se colocar no lugar. Imagina um profissional que buscasse isso e que busca isso e replica isso em você enquanto cliente. Então, seja num consultório médico, numa academia, qualquer outro lugar. Como você vai se sentir? Você vai se sentir valorizado. Você vai querer voltar para esse lugar? Você vai querer voltar para esse lugar. Você vai ter receio de ir para outros lugares? Você vai ter receio de ir para outros lugares. Então, isso é conquistar clientes. Isso é atrair clientes. Então, vamos lá. O segundo ponto é você saber até que ponto você se mantém em alta performance. E a partir daí, você vai fazer o quê? Você vai limitar os seus atendimentos. Exemplo. Uma pergunta para você fazer. Até que horário eu consigo trabalhar legal? Ou a partir de que horário eu consigo trabalhar legal? Às vezes você está começando a atender cliente 7 horas da manhã, mas você está se desempenhando legal? Será que você está tendo tempo suficiente para a sua cabeça respirar? Às vezes não. Então, às vezes isso não vale a pena. O carro do som vai passar aqui na rua, que tem uma empresa nova aqui de frutas aqui. Até perdi a atenção aqui, desculpa. Então, assim, às vezes isso vai te prejudicar, às vezes está te prejudicando e você não está percebendo, às vezes você não está conseguindo conquistar cliente porque você está no modo robô, você não está conseguindo analisar direito os clientes, entendeu? Então, o maior diferencial como barbeiro que você talvez pode ter é aquilo que os outros dificilmente têm, que é capacidade de autoanálise, capacidade de analisar o que o cliente quer, o que o cliente está se comunicando com você, capacidade de saber interpretar o cliente. E isso vai se dar você estando no seu melhor desempenho. Então, além de listar e analisar como o teu dia seguinte, né, preparar o teu dia seguinte, você saber esse ponto de melhor desempenho vai ser um plus ainda para você desempenhar melhor isso. Então, até que horário eu me mantenho em alta performance? Me mantenho em alta performance até umas 7h30 eu consigo trabalhar legal, cara. Mas começa a dar umas 7h30 ali, 8 horas, eu começo a ter dor nas costas, dor na perna, dor na panturrilha, dor no tornozelo, dor no quadril, dor no ombro, dor no pulso, dor na cervical. Você está excedendo, irmão, você está excedendo. Se você está sentindo dor disso logo no início do dia, você está com lesão. Você está com alguma lesão. Se você está começando a sentir essa dor a partir desse horário, você está excedendo. E aí talvez você pode ter algum problema futuro com isso. Te gerar algum problema crônico. É aquilo que eu falei uns minutos antes aí. Você precisa pensar que amanhã também é dia de cortar cabelo. E se a gente está no sábado, hoje não é sábado, mas se estivéssemos no sábado, ok, domingo talvez você não vai trabalhar, mas terça-feira você vai. Quarta, quinta, sexta, você vai continuar trabalhando. Então, pensar que amanhã você também tem que marcar horários, essas coisas, vai te ajudar. Se você não tem essa preparação, sabe o que vai acontecer? Você vai estar no seu dia atendendo, você não vai ter noção de quando que você performa, de quando que você entrega o seu melhor. Os clientes estão marcando horário para o dia seguinte e você não está sequer olhando isso, porque você está focado demais ali no excesso do que você está fazendo. Fora todos os outros pontos que eu falei de autoanálise, além disso você não está focado, você não está analisando os atendimentos que vão acontecer. Você vai deixar para responder as coisas tudo de última hora, sabe? Você vai demorar para responder os clientes.
Será que isso é benéfico ou é prejudicial para o seu trabalho? Será que, imagina você como cliente, você passa por uma situação dessa, será que você vai querer voltar com essa pessoa ou vai querer ir para outro barbeiro? E se você talvez está um cara acomodado com esse barbeiro, mas surgiu a oportunidade de cortar em outro lugar, será que você volta? Fica o questionamento, tá certo? Então era isso que eu queria passar para vocês. Analisar, falando de novo, né, os últimos pontos, então analisar como foram os seus atendimentos, o tempo que você levou, como que você direcionou, administrou o teu dia, tá? Ter essa análise do dia seguinte, planejar o teu dia seguinte e saber até quando e até o momento que você mantém alta performance. Isso vai te ajudar. E por consequência isso vai te gerar tempo livre. Então quando a gente fala tempo livre, é aquele tempo para você energizar, sabe? Para você recarregar sua bateria, para você raciocinar, para você se conectar com aquilo que faz sentido, com a sua família, com o teu hobby, com qualquer outra coisa. Isso é um fator que é diferencial e que vai fazer diferença para você enquanto barbeiro. Se faz sentido isso que eu te falei, compartilha com seus amigos, comenta aqui alguma coisa que você queira, qualquer pergunta que você queira fazer, eu estou aqui, pode me perguntar aqui nessa live, pode perguntar no direct, e é isso, conta comigo nessa tua jornada de barbeiro, que você seja um barbeiro visionário, que você seja um barbeiro que olha além de cortar cabelo, que você se preocupe em dar o teu melhor para o teu cliente, que você se preocupe em dar excelência para o teu cliente e não só o teu excesso de trabalho. Que você não dê excesso de trabalho, que você dê excesso de bom atendimento e de boa qualidade. Conta comigo, meu irmão. Boa semana para você. Fique com Deus. Grande abraço. Tamo junto. Valeu.